A Bíblia diz que eles ficaram irados. Está escrito em Atos que eles queriam matar Pedro e João. Aí é quando o doutor Gamaliel pede licença, representando o poder acadêmico, o homem venerado por todos, e diz: irmãos, companheiros, tire eles dois do interrogatório, bota numa sala à parte, que eu quero falar com vocês. Porque eles queriam matá-los. Aí tiraram Pedro e João para uma sala à parte, e Gamaliel tomou a palavra na reunião e disse: cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens. Aí ele diz: vocês lembram que há tempos atrás apareceu um homem importante chamado Teuda, juntou 400 homens, mataram, foi morto, e a obra dele parou. Lembra de Judas o Galileu, que fez o mesmo? Mas agora é diferente. Pense bem o que vocês vão fazer a estes homens, porque é melhor vocês soltá-los e deixá-los em paz. Porque se essa obra for de homem, vai parar do mesmo jeito. Mas se for de Deus, vocês não vão ter sucesso. Chicotearam-os e ameaçaram-lhe dizendo: vocês não podem pregar nesse nome nem ensinar. O interessante é que eles saíram do chicote. Quero acreditar com o sangue correndo, porque os chicotes causavam corte. E nem para casa foram. Saíram dali e já continuaram falando das maravilhas daquele, os grandes feitos dele. Vieram as prisões e ele não desistiu. Aí disseram: eles são ignorantes, tem um meio da gente pará-los. Porque o evangelho estava sendo espetáculo. Todo dia Jesus salvava e batizava no Espírito Santo. Vamos usar a inteligência. Juntaram-se de novo e só tem um jeito de pará-los: é pela leitura, pelo intelecto. Eles são ignorantes. Aí vem Gamaliel e disse: o problema é esse. Eu tenho alguém importante, jovem, com saúde e com conhecimento. É filósofo, é advogado, é crânio, tem a cidadania romana, é judeu, e foi o melhor aluno que eu já vi até hoje na lei de Moisés. Então ele vai ter direito, porque pelo conhecimento que ele tem, vai parar essa raça. Só que precisa de toda a autoridade, carta branca, judicial e religiosa. Assinaram urgentemente e nomearam o doutor Saulo, o jovem Saulo, para parar os ignorantes. Veja que a Bíblia diz que o doutor Saulo já começa apertando, pisando, arrebentando com os crentes. E muitos deles apostataram-se da fé, mas outros não desistiam. Enquanto ele perseguia, os irmãos fugiam de Jerusalém com medo dele, mas por onde eles passavam, iam pregando as maravilhas de Deus, sem ter medo de morrer. A Bíblia diz que um crente cheio do Espírito Santo chega em Samaria, e Samaria eram os demônios que mandavam, através de um mágico chamado Simão. O poder, o grande poder, era assim que os de Samaria o chamavam. O máximo do poder está sobre Simão. Chega só um crente cheio do Espírito Santo, chamado Filipe, anunciando as maravilhas daquele que os tirou das trevas para a luz. Não demorou muito tempo, foi rápido. Samaria foi impactada pelo poder do Evangelho. Vejam que a Bíblia diz que até Simão mágico largou os demônios e aceitou a Jesus como Salvador da sua alma. O Evangelho chega em Damasco
E o poder em Damasco arrebenta-se com tudo. Aí o doutor Saulo de essa raça vai morrer. Pegou a autoridade religiosa e foi para Damasco para matar ou trazer preso. Quem não quisesse desistir, ele matava lá mesmo, respirando ameaça de morte. Quando ele vai chegando em Damasco, eu acho lindo isso aqui. A Bíblia diz que desce uma luz ao meio-dia. Ele dá testemunho, Atos 26. Ao meio-dia ele se encontra com uma luz que descia do céu. E pasmem, a ciência diz que meio-dia é a hora que o sol expande a sua glória dos milhões de graus Celsius. Aí aquele brilho brilhava mais do que o sol em toda a sua glória. Ele cai com a cara no chão e só tem o direito de perguntar: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. A maior aposta dos detentores do poder agora se torna crente, adorando e cheio do Espírito Santo para anunciar as maravilhas de Deus. Não paravam eles. Os primeiros anos não conseguiam detê-los. Eles preservavam a identidade. Os animais dilaceravam, mas eles não paravam. O evangelho chega na Antioquia da Síria, e agora são os gentios que vão fazer a história. Os gentios são alcançados pelo poder do Espírito Santo em Antioquia. E toda Antioquia é impactada pelo poder da pregação do evangelho. O imperador soube e deu ordem ao governador de Antioquia para prender os crentes. Só que ele começou a prender e ficou decepcionado, porque agora era uma igreja fora e uma igreja dentro na cadeia. Os presos aceitavam o evangelho e começavam a dar glória a Deus lá dentro. Na rua eles não paravam, não tinham medo de ser preso. Aí o imperador disse: só o jeito é matar. O governador disse: vou matar. Aí piorou quando matava, mas a igreja crescia. Aí o imperador disse: eu vou tirar você do cargo, você não cumpriu a minha ordem. O governador de Antioquia disse: não, eu estou matando todo dia, mas eu não sei que poder é esse. Quando eu mato 4, já tem 8 aceitando esse Jesus. Quando eu mato 8, já tem 16 aceitando esse Jesus. Eles não paravam. Eles não tinham medo dos animais nem do fogo. Eu tive pregando no Congresso de Missões em Torino, na Itália. Preguei sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira o pastor foi no hotel e disse: Bento, hoje eu vou passar o dia para te mostrar alguns lugares na Itália, estado do império, país do império, quando os cristãos não desistiam, Bento. Me pegou, saímos, chegou num lago bem profundo, ele parou e disse: Bento, as autoridades querendo parar os irmãos, lhe davam a opção de viver ou morrer. Amarravam pedra nos corpos deles, pedras pesadas, e dizia: só tem um jeito de você sobreviver, é negar, é desistir. Os irmãos olhavam para cima e gritavam: não podemos desistir. Eram jogados dentro do rio com as pedras, afundavam, arrastados pelas pedras, morriam, mas não desistiam, porque tinham a identidade. Muitos pontos. Terminou o dia. Ele disse: eu ia te levar em Roma, mas não vai dar tempo. Mas eu vou te contar, o imperador romano, com tanta raiva desses cristãos, queria devastá-los e provar que Jesus estava morto. E quem não desistisse ia morrer também. Ele mandou prender todos os cristãos da região que pudesse, que ia comprovar que Jesus estava morto. Os irmãos foram acorrentados no outro, colocados em buracos.
Ele preparou um corredor na praça de fogo, tocha de um lado e tocha do outro. E no final do corredor de fogo fez um tacho bem grande e mandou encher de azeite inflamável, que ia provar se aqueles crentes não desistissem, ia ver se Jesus estava morto e que livrava eles do fogo. Chegou no dia do holocausto, ele mandou encher o tacho, a praça encheu de romanos. O imperador chega e dá ordem aos soldados. O povo aplaudia o imperador e cantava louvores de triunfo aos deuses de Roma. Aí quando ele mandou atear fogo no tacho, que o azeite ferve e o fogo acresce, ele deu ordem aos soldados: vá nos buracos, tira os cristãos de lá, diga, se eles não desistirem, eles vão entrar no fogo. Os soldados arrastavam de 2 em 2, acorrentados, mostravam o fogo, que eles tinham que entrar no corredor. E eles diziam, espraguejando: vocês só têm uma opção, é desistir dessa mensagem que vocês pregam e acreditam. Os irmãos faziam força, diziam o pastor um com o outro, as correntes faziam barulho. Aí eu perguntei, pastor, eles queriam se soltar, me ajuda aqui, mais ou menos. Eles acorrentados no outro. Quando eles olhavam para o fogo e os soldados ameaçavam, eles começavam a puxar um para o lado, outro para o outro, querendo quebrar a corrente. Aí eu perguntei, pastor, eles queriam correr com medo do fogo? Ele disse, não, Bento, eles estavam tão convictos da identidade, eles estavam tão cheios de Deus, que quando olhavam para o fogo e viam o azeite fervendo, eles olhavam e diziam, me solta, eu vou lá primeiro, deixa que eu vou cair primeiro, eu quero ver Jesus primeiro. Não desistia. Os soldados pegavam de 2 em 2 e levavam, subia a escada, e os romanos, adorando os deuses de Roma, jogavam eles no fogo. Eles caíam no fogo, o azeite fazia barulho, os romanos enlouqueciam, adorando os deuses de Roma e o imperador. Aí o pastor disse, não deu 20 minutos, Bento, houve silêncio na praça, os romanos se calaram. Eu perguntei por quê. Ele disse, os crentes que eram jogados no tacho começaram a pular de dentro do fogo, com as correntes quebradas e sem nenhuma queimadura. Quando os romanos viram eles saindo do tacho, ficaram assustados, fez silêncio. Aí eles olhavam para a multidão, estava calado, eles pegavam na mão e começavam a correr na beira do tacho e gritar, os deuses de Roma não valem nada, mas o nosso Deus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Eles não desistiam por causa da identidade. "64 anos se passam, de 62 a 64 anos depois de Cristo. Aí é quando Nero, o imperador romano, toca fogo em Roma. Aparece o rumor, e ele, vendo que a notícia não foi favorável, ele dizia a culpa para os cristãos. E os cristãos agora foram acusados de tocar fogo em Roma. Então desencadeia uma prova vindo do império, que aonde tivesse um cristão era para queimar no fogo vivo. Como essas 5 províncias que Pedro escreve era romana, aí Pedro vai estimular os irmãos a ter fé e resistir com paciência. Primeiro, no capítulo 1, ele diz, irmãos, vocês não podem deixar de ser santos, vocês têm uma identidade. Vocês não podem desistir, porque não foi com coisas corruptíveis, não foi prata nem ouro. Olha que valor que vocês foram comprados da maneira de viver, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Não desistam.